Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Tobit era um exilado, pertencia àqueles judeus que foram deportados quando a Assíria invadiu o reino de Israel. Lá no estrangeiro ele se dedica à esmola, às obras de caridade e à sepultura dos mortos. Mas ele é injuriado pela sua esposa. Por quê? Porque apesar de tudo isso que ele fez de bom, ele ficou cego. E quando ele recebe injúrias da sua esposa, ele pede a Deus a morte. É preferível morrer a continuar vivendo. Em um país distante, na Média, onde existe uma outra judia chamada Sara, ocorre algo semelhante. Ela havia sido dada em casamento a 7 maridos, mas esses maridos eram sufocados por um demônio chamado Asmodeu, que quer dizer o destruidor. E por causa disso, a serva desta mulher cobre-a de insultos, dizendo que foi ela quem matou os seus maridos e que ela deve ir embora para onde os seus maridos foram e que não nasce nenhum filho nem filha dela. Ela fica muito deprimida, pensa em suicídio, o que seria um pecado. Depois ela reflete melhor e, em vez de matar-se, ela pede a Deus a morte, porque melhor para ela, pensa assim, seria morrer do que viver com tanta infelicidade. E a prece de ambos é ouvida por Deus. E Deus envia, então, um anjo, que é o contrário de Asmodeu. Asmodeu é o destruidor, o demônio. Deus envia um anjo, o anjo Rafael. Deus cura, para curar a ambos. Assim, em vez de dar a morte, como pediram os que estavam aflitos, Deus envia um anjo para curar e dar a vida. A nossa oração é atendida, mas nem sempre da maneira como nós pensamos. Deus, às vezes, nos fecha uma janela para escancarar uma porta. Ele prefere dar aquilo de que nós precisamos a dar aquilo que nós pedimos. O Evangelho hoje também fala da morte e da vida, porque depois de ter respondido sobre o tributo a César para os fariseus, chegou a vez de responder sobre a ressurreição para os saduceus. Os saduceus não acreditavam em nada de espiritual, nem na ressurreição. Para eles a vida terminava com a morte e não havia mais nada além dela. Então, para deixar Jesus embaraçado, sem saber o que responder, propuseram a ele um caso limite de uma mulher que havia se casado com 7 homens sucessivamente. Por quê? Porque os maridos iam morrendo e ela ia se casando conforme a lei do levirato. Se um homem morria sem deixar filhos, a viúva deveria se casar com o irmão dele. E o filho que houvesse deste casamento seria considerado do falecido, para que o falecido não tivesse o seu nome desaparecido da história. E aconteceu então que uma mulher se casou com 7 maridos, não teve filhos, e depois ela mesma morreu. E aí os saduceus perguntam, quando vier a ressurreição, na qual eles não acreditam, ela vai ser esposa de quem? Porque aqui na vida todos eles foram maridos dela. É um caso para deixar Jesus sem saber o que responder. Mas Jesus responde usando 2 argumentos, a Escritura e o poder de Deus. Pelo poder de Deus, ele explica que na ressurreição, quando os que estão no pó voltarem à vida, esta vida, embora seja uma vida também física, corpórea, não será como a nossa. Como não haverá mais morte, não haverá necessidade da procriação para perpetuar a espécie. Não haverá, portanto, casamento, mas todos serão como anjos vendo a face de Deus. Imaginar a ressurreição de maneira semelhante ao que é a nossa vida é um erro grosseiro. E, além disso, os saduceus aceitavam os 5 livros de Moisés.
em particular o segundo, em que se fala da passagem em que Moisés viu uma sarça que ardia sem se consumir, a sarça ardente. E do meio da sarça o Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos. Se Deus disse: eu sou o Deus de tais patriarcas, é porque tais patriarcas não desapareceram pela morte e estão destinados à ressurreição. Portanto, estáis muito enganados. Os saduceus, portanto, que querem convencer Jesus sobre a morte, acabam recebendo dele uma mensagem de vida, porque Jesus veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. E ele próprio diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Este é o Evangelho, esta é a boa notícia. Neste mundo em que tudo parece desabar, Jesus nos fala de ressurreição, de vida eterna, de cura. Tudo isso serve para nos trazer alegria, e com a alegria, a força, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Peçamos a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.